Então, hoje nós vamos iniciar uma especial. Está no livro Despertar do Espírito. Inclusive, dentro dessa temática, amanhã nós estaremos na AME, às 8 horas da noite. O palestrante que é o autor desta obra, Amor, Sexualidade e Conquista da Alma, onde ele vai abordar tema relacionado à sexualidade humana. Então, o Luiz Fernando Lopes já esteve algumas vezes aqui em Caruaru e amanhã, 8 horas, ele vai estar lá na AME. Aqueles que puderem comparecer, eu tenho certeza que vão se agradar muito do trabalho dele. E nós vamos aqui dar início com a introdução extraída do livro Cartas de Paulo comentadas por Emmanuel, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: há criaturas que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho, iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Pois não, Geraldo? Há criaturas que fazem do prato de ser em toda vida. Emmanuel aqui nos chama a atenção para algo que está muito enraizado e estabelecido no materialismo, no qual a maioria da sociedade humana está inserida. Para essa grande maioria, os interesses e objetivos principais da vida estão na satisfação do estômago, do sexo e do sono, dormir. Realizadas essas funções de forma plena, nada mais há o que desejar. Para essa grande maioria de pessoas, se vivencia na atualidade um momento muito grave, porque faz que o nosso crescimento evolutivo vem propiciando estabelecer como únicos objetivos alimentação, sexo e sono, não preenche mais os níveis de consciência que têm sido trabalhados pelas próprias leis de Deus no homem. Podemos ter sexolatria na obra de Joana de Ângeles, vai elucidar bem essa questão de que a forma desequilibrante com a qual a sociedade humana tem colocado a realização na área da sexualidade tem feito, na verdade, grandes frustrados e pessoas que de modo nenhum encontram aquilo que aparentemente a sociedade projeta, o auge da felicidade. O Emmanuel aqui já nos chamava a atenção no comentário dessa carta de Paulo e em seguida diz a nós esse esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação santificante são imperativos para... Então aqui a mãe está dizendo o seguinte: olha, razões pelas quais nós estamos encarnados. A iluminação pela virtude santificante, entendamos aqui a palavra santificante como espiritualizante, são imperativos para o futuro estágio do homem. Então não há como fugir daquilo que as leis divinas colocam como sendo irreversível, a lei do progresso, a lei na qual nós, a cada passo que damos, aspiramos por realizações e atividades transcendentais que vão além da pura experiência humana. E é justamente em torno disso aí que são
objetivados e trabalhados essas obras de Joana de Ângeles que nós estamos comentando aqui. Nos abrir a consciente perspectiva de que, para nós, não há mais satisfação puramente em estar em busca de complementação material instintiva, porque essa nunca deixa saciado e sempre nos propele a buscar mais, a buscar mais. Em termos espirituais, nós aspiramos a um nível de alimentação e de nutrição que nos deixe em um nível de plenitude, de bem-estar, sem sofrer as asperezas de altos e baixos daquele que vem através das vicissitudes da experiência encarnatória. É onde muitas vezes, quando se detém saúde do corpo, se passa por provações na área financeira ou material. Muitas vezes, quando tem as situações de ordem econômica resolvida, surgem os problemas de saúde orgânica. Ou seja, no campo das vicissitudes da experiência humana, no mundo de provas e expiações, não há estabilidade nem segurança nenhuma em termos materiais. Bom, vamos agora entrar na temática de sexolatria do capítulo Problemas Psicológicos Contemporâneos. Quero lembrar aqui que esse assunto nós apenas iniciamos na semana passada. Vimos apenas um slide. E hoje nós iremos, possivelmente, avançar e concluir a temática. Eu trago aqui o último slide que nós comentamos a respeito desse tema. Freud, com muito acerto, descobriu na libido a resposta para inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano, baseando-se nas heranças antropológicas. Boa tarde. Estabeleceu os paradigmas da psicanálise, fundamentados nos mecanismos do sexo e toda a sua gama de conflitos não exteriorizados. Esse foi o último slide que nós fizemos um comentário. Vamos aqui estabelecer alguns acréscimos e prosseguir na temática, que é um dos assuntos mais delicados de abordagem em palestras e em seminários espíritas, que é o tema do sexo. Inclusive, como eu havia dito a vocês, essa temática amanhã haverá na AME o palestrante Luiz Fernando Lopes. Para alguns que estão chegando agora, o Luiz Fernando Lopes estará amanhã lá na AME e abordará uma temática relacionada ao sexo e ao amor. Então, esse tema é alvo, até mesmo no meio espírita, de dificuldades para abordagem. E a razão, ela é bastante compreensível. Porque de todas as áreas do comportamento humano, aquelas que dizem respeito à vivência do sexo é alvo de inúmeros tabus, pontos de vista pessoais e abordagens que se estabelecem ao nível pessoal ou de determinados estudiosos da área, que muitas vezes são geradores de mais conflitos ainda. E nós iremos tentar aqui, através desse estudo de Joana de Ângeles, encontrar os pontos que, para nós, estabelecem um campo maior de harmonia, de entendimento e da correta utilização das energias que estão associadas à vivência íntima e sexual nossa. Então, voltando aqui ao slide, Freud estava muito certo, com muito acerto, descobriu na libido a resposta para inúmeros transtornos psicológicos e físicos
psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. E a razão dele ter chegado a essas deduções são atualizadíssimas, não obstante a quantidade de decênios que se passaram disso. E por quê? Porque do ponto de vista puramente materialista, para aqueles que encaram a vida humana como sendo uma experiência só, as energias associadas à sexualidade, pelo nível de prazer e de resposta causadora de níveis de satisfação na criatura humana, quando não são atendidas, isso se estabelecendo de uma forma mais duradoura, é geradora de profundos conflitos, psicoses e neuroses, as quais Freud se deteve muito a estudar. Então, quando Joana de Ângeles aqui diz que com muito acerto ele descobriu na líbido essa resposta, é porque, observando a questão pelo lado puramente material, não está vivendo uma vida sexual de plenitude, é causadora de neuroses e de profundas frustrações a nível afetivo para a pessoa. Mas aí é que está o ponto. Observando pelo lado espiritual, do espírito imortal, que está utilizando-se de um corpo para mais adiante utilizar-se de outro, as percepções ganham um campo de ampliação e de entendimento que Freud não alcançou. Porque Freud não se permitiu as abordagens de cunho religioso ou empírico sobre as soluções para a psicanálise. Para ele, tudo tinha que ser resolvido no inconsciente. Inconsciente esse que estava estabelecido nas experiências da pessoa nessa vida. Mas aí, voltando a esclarecer melhor a questão. Olhando do ponto de vista imortal, nós passamos a ter uma possibilidade de drenagem, de sublimação, de utilização das energias da sexualidade em obras de arte, em trabalhos filantrópicos, em assistência, em caridade e vivência religiosa, que podem e devem possibilitar um nível de plenitude e de estar de bem com a vida, mesmo que essa área não esteja sendo naturalmente atendida. Mas para que isso ocorra, é preciso que os vínculos espirituais que a criatura humana esteja trabalhando ganhem profundidade. Não é apenas a adesão à frequência a determinado grupo religioso ou espiritualista que vai dar esse nível de equilíbrio. Para que, de fato, a gente se habilite a trabalhar no nível de harmonia, de respeito ao próximo, de equilíbrio com as leis divinas, na utilização das energias da sexualidade, sem frustração, quando elas não são atendidas, é necessário que o lado espiritual, transcendental em nós, esteja sendo bem atendido, bem trabalhado. Porque, senão, caso isso não ocorra, as intercessões das mentes perturbadas, encarnadas e desencarnadas, nessa área tão conflitiva do comportamento humano, desestabilizará o equilíbrio físico, emocional e espiritual da pessoa. E facilmente ela se perceberá num nível de conflitos e de sofrimentos, a maioria deles desnecessários, se ela estivesse trabalhando bem o seu lado espiritual. Então aqui agora nós podemos entender o que aqui Joana de Ângeles colocou, que Freud, com muito acerto, descobriu na líbido essa resposta, principalmente por atender
a grande maioria dos espíritos encarnados, materialistas, que objetivam de uma forma muito imperiosa a satisfação das necessidades do corpo. Continuando. Baseando-se nas heranças antropológicas, estabeleceu os paradigmas da psicanálise, fundamentados nos mecanismos do sexo e toda a sua gama de conflitos não exteriorizados. Aqui nós passamos a tomar contato com uma coisa que facilmente poderemos já ter percebido na maioria das pessoas, mas que, agora analisados do ponto de vista da psicologia espírita, nós passamos a entender o que é que está por trás. Vejam só o que é que Joana de Ângeles aqui disse, que os paradigmas, os modelos da psicanálise foram fundamentados por Freud em razão dos mecanismos do sexo e toda a sua gama de conflitos não exteriorizados. É assim. Em resumo e em palavras mais fáceis, a grande massa das criaturas humanas vivem frustradas porque a massa não tem suas necessidades sexuais atendidas e nem vai ter. E aí é que está o problema. É que nem tem e nem vai ter. E, naturalmente, a grande maioria dos espíritos encarnados passam pela experiência do corpo, curtindo um nível de insatisfação, de irrealização, de conflitos nessa área, que muitas vezes podem receber atenuantes ao buscar amparo e orientação com o psicanalista, que vai procurar trabalhar de autoencontro e de percepção do problema, causando um certo alívio para o paciente, mas a grande maioria da humanidade vive um nível de frustração nessa área, que é uma das grandes causas da infelicidade tão estendida. Essa infelicidade que eu digo aqui, ela tem várias nuances. Tem aquele onde a pessoa, e aí eu me volto até para nós espíritas, a pessoa é esclarecida, tem um bom entendimento da realidade da vida, mas como fazendo parte dessa grande maioria, vive seus níveis de frustrações na área da sexualidade. Aí vejam só como se dá a questão. Por não atender de forma ideal a ordem espiritual, transcendental, a pessoa fica curtindo um certo nível de infelicidade. Em verdade, se perguntar a ela se ela está bem, se ela é feliz, ela diz que é. Mas ela é aquela pessoa que é feliz, não obstante, sente dentro de si um certo nível de incompletude, né? De ter que estar resignado face às frustrações naturais que curte nessa área. É claro que caberia aqui a pergunta que hoje nós estaremos procurando responder, mas e todas as pessoas estão assim? Não. É justamente o objetivo maior que tem o estudo desse tema das obras de Joana de Ângeles. É nos traçar os roteiros para os quais, se nós nos abrirmos em termos de consciência, nós poderemos e devemos ter uma vida de plenitude em todas as áreas do comportamento humano. E nas áreas da sexualidade, se organicamente elas não forem atendidas, elas podem e devem ser perfeitamente atendidas na área da espiritualidade e transcendência, sem deixar nenhum rastro de frustração. Porque rastros de frustração nessa área são originadas da ignorância ou da falta de sensibilidade às aberturas de percepção imortal da qual todos nós somos investidos. Porque eu volto a dizer a vocês, concluindo esse slide,
Se a pessoa não vai trabalhando bem, a noção de imortalidade da qual todos nós somos portadores, ela viverá facilmente um nível de contenção e de irrealização na área da sexualidade que não há como não deixar ela relativamente frustrada. Essa é a questão. Mas isso estará sendo detalhado e trabalhado ao longo dos slides que nós iremos ver hoje. Pois não. Você deixa assim um pouco mais claro assim, com relação à sexualidade plena. Por quê? Algumas pessoas podem achar que a sexualidade plena é aquela vivenciada pelo instinto, apenas na prática do sexo, né? E não do que envolve o sexo. Como você colocaria isso aí? É porque, na verdade, em termos de sexualidade plena, apenas pela satisfação instintiva, a criatura humana só se sentiria de fato satisfeita se ela estivesse em um nível de consciência e de evolução bem primário, né, bem animal, e que nesse nível, por mais que satisfaça os instintos, a necessidade volta imperiosa. Fora desse aspecto ainda tem outro, ainda mais problemático, que é o nosso passado espiritual, no qual nós já estivemos vivendo tanto experiências sexuais como homens ou como mulheres, e em níveis que possivelmente foram bem grosseiros e instintivos em encarnações anteriores, e que ainda impera no psiquismo nosso, causando muitas vezes as dificuldades nos relacionamentos, mesmo quando estabelecidos em clima de afetividade verdadeira. Então, o que é que se vive hoje em dia? Mesmo casais que vivem bem em termos de relacionamento, mas se as questões espirituais neles não estiverem sendo bem atendidas, não haverá como evitar que surja lá do inconsciente de um ou do outro aspectos de incompletude e de conflitos na vivência íntima com o parceiro ou com a parceira. É por isso, em resumo, que nós só conseguimos viver bem a experiência humana se estivermos abertos a um despertamento espiritual profundo, a resolver as questões, os conflitos que trazemos de vidas anteriores, sem se permitir ser sabotado por eles, a perceber quando está sendo vítima de aspectos do inconsciente ou das influências espirituais que também se estabelecem nessa área, sem possibilitar que elas causem desequilíbrio. Então, isso só se consegue se estiver aberto a uma transformação consciencial e espiritual profunda e estável. E nós sabemos, a grande maioria da humanidade não está. Essa grande maioria vive curtindo níveis de frustração, de conflitos e de não atendimentos às necessidades nessa área muito grande. Continuando. Esse tema ele vai estar sendo esmiuçado em cada um dos slides que nós estaremos estudando hoje. Então, não se preocupem muito que talvez algumas dúvidas ou perguntas que alguém aqui tenha mais, ela possa vir naturalmente estar sendo tratada, porque será todo o estudo de hoje em cima da questão da sexualidade. A sociedade, como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações dos seus líderes, através de mecanismos proibitivos, para o intercâmbio sexual, condenavam-no como instrumento de sordidez, abominação e pecado. Aí a gente vai começar agora a entender as razões da bagunça nessa área que nós trazemos desde o passado aí de diversas encarnações. Então, a bagunça nessa área tem por origem, Joana aqui salienta,
a castração religiosa ancestral, a qual vinculou a vivência sexual como sendo algo pecaminoso, chegando ao ponto, inclusive, isso ainda está na cabeça de muita gente, de que o pecado de Adão teria sido ele ter relações sexuais com Eva. Muita gente pode ter certeza que tem isso na cabeça. Não tem a ideia exata que o próprio texto bíblico passa, de que, na verdade, a questão de Adão e Eva não tem nada a ver com o sexo. Mas muitos, desde esse entendimento religioso castrador, colocou o sexo como sendo algo proibido, algo que, de certo modo, estivesse associado à sujeira ou a pecado. E vejam só, essa história, dessa forma errada de perceber a sexualidade, fez parte da nossa experiência humana ao longo de inúmeras encarnações. Desde as próprias intromissões da Igreja Católica Romana, onde estabeleceu o celibato para os padres, como se isso fosse uma forma de eles terem uma vida religiosa mais santificante, o que hoje nós sabemos que é uma mentira, porque o celibato entre os padres teve por estrutura as questões de heranças que surgiriam, as quais o Estado romano se sentiria fragilizado caso os padres tivessem família e deixassem herdeiros para, de certa forma, continuar tendo assistência, pelo menos financeira, da igreja. Então, há causas por aí que são de ordem humanas e materiais absurdas, mas qual foi a forma que foi colocado para nós? Como sendo algo para santificar. E o sexo, naturalmente, como sendo algo sujo e pecaminoso. Continuemos. Posteriormente, a questão do sexo se tornou uma verdadeira ditadura da libido, merecendo de alguns discípulos do nobre psicanalista reações especiais, quais ocorreu com Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Erich Fromm e outros que ampliaram o conceito, apresentando novas vertentes. Vamos analisar aqui por parte. A primeira. Posteriormente, a questão do sexo se tornou uma verdadeira ditadura da libido. O que é essa ditadura da libido? É esse estágio no qual se estendeu até os dias que nós vivemos atualmente. Atualmente se vive no clima da sociedade moderna uma imposição, tanto em termos de mídia, como em termos, inclusive, da própria vivência sexual dos homens e das mulheres, como uma ditadura impositiva do sexo em termos de felicidade. Se você não viver sexualmente satisfeito, a sociedade moderna vai dizer, você não é feliz. E aí, se você tiver até alguns problemas orgânicos que limitem ou até impossibilitem a vivência, é coisa de você ficar doido. Porque diariamente a sociedade materialista fica impondo como se isso fosse sinônimo de felicidade. E essa questão está tanto no psiquismo da criatura humana, que o passo seguinte, como nós vimos aqui, dessas reações especiais, como de Carl Gustav Jung e de outros, foi de dar um passo mais adiante do ponto em que Freud tinha chegado. Porque para Freud, todos os conflitos, neuroses e problemas eram o quê? Resultados da frustração sexual. E o inconsciente se limitava às experiências que nós tivemos desde a infância,
e que criaram, ao longo da nossa encarnação, as aberturas para os desequilíbrios e conflitos na área da sexualidade. Mas de Jung em diante, passou-se a trabalhar a questão do inconsciente coletivo, no qual nós sofremos o impacto não só da nossa mente, do que a gente pensa e do que a gente faz, nem dos espíritos desencarnados, mas também do inconsciente da humanidade. Ora, se essa grande humanidade vive feito doida atrás de sexo, como é que nós somos atingidos nisso? De uma forma perturbadora. Porque isso está na cabeça da maioria das pessoas. E isso, em termos até de magnetismo e de vibrações, está aí. Fora isso, nós aprendemos no Espiritismo já que existe um inconsciente coletivo espiritual dos espíritos desencarnados ao redor da Terra. E como é esse consciente coletivo espiritual em relação à sexualidade? Desassossegador, problematizante. Eu tinha falado aqui como chegaram outras pessoas, eu vou repetir. Amanhã na AME, nós iremos ter uma palestra de Luiz Fernando Lopes, que vai abordar temas dessa última obra dele, que foi publicada, Amor, Sexualidade e a Conquista da Alma. Então, o que se passa é que há um impacto dessas mentes sobre nós. E para que a gente não sofra um nível inquietante dessas energias, nós teremos que estar trabalhando profundamente as energias espirituais nossas, em termos de consciência desperta e de objetivos espirituais bem definidos. Porque senão não há como se viver numa humanidade dessa, encarnada e desencarnada, que sofre a ditadura da libido, aonde na cabeça da maioria das pessoas viver bem a sexualidade é ser feliz ou não. Se não estiver vivendo muito bem, é alguém que não poderá deixar de ser infeliz. Continuando. O indivíduo é a medida das suas realizações interiores e de toda a herança que carrega no seu inconsciente, o que equivale a dizer que é o resultado inevitável da sua longa jornada evolutiva, na qual, passo a passo, se liberta do instinto, mediante o uso correto da razão, e desta para a intuição. Então, equilibrando as noções e perspectivas da criatura humana, Joana de Ângeles aqui nos chama a reflexão de que, olha, o indivíduo não é só sexo. Ele é a medida das suas realizações interiores e de toda a herança que carrega no seu inconsciente. O que equivale a dizer que é o resultado inevitável da sua longa jornada evolutiva, na qual, por necessidade imperiosa das leis divinas, do progresso e da evolução, ele se liberta do instinto, mediante o uso correto da razão, e depois para a intuição. Nós agora, perante as possibilidades que estejamos abrindo à doutrina espírita, estamos nessa transição, ou deveríamos estar, entre a razão e a intuição. Entre impor a lógica, o raciocínio, a dedução daquilo que pensa ou que faz, e abrindo-se as perspectivas de intuição e de inspiração dos benfeitores espirituais. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade, é de valor inestimável. No entanto, o ser humano não é um animal sexual, mas um espírito imortal. Então,
Em termos de ajuda, a contribuição de Freud para o equilíbrio das neuroses, das psicoses relacionadas à sexualidade foi e é importantíssima. Mas a criatura humana não é apenas um animal sexual, é um espírito imortal. E essa perspectiva de imortalidade, ela não é trabalhada pelos psicanalistas. Porque os psicanalistas se limitam àquilo que foi estabelecido por Freud, que é o criador da psicanálise. O predomínio, por enquanto, da sua natureza animal por cima da natureza espiritual é transitório, decorrente da larga jornada que se iniciou com o psiquismo embrionário, atingindo o patamar do espírito inteligente no rumo da angelitude. Então, esse predomínio da natureza animal, que a grande maioria da humanidade vivencia, ele é transitório. E, de fato, a nossa caminhada evolutiva se estabelece desde o psiquismo embrionário, atingindo o patamar de espírito inteligente no rumo da angelitude. Aqui nós queremos introduzir algumas observações facilitadoras do entendimento da questão. É necessário, e isso se dá de uma forma até natural, quando nós vamos nos aproximando dos valores que o Espiritismo enriquece a nossa alma, de perceber o surgimento de certo nível de sensibilidade, de percepção e de valores que começam a só serem satisfeitos na medida em que nós estejamos abrindo-nos a um trabalho de autoaperfeiçoamento, de autodescoberta em termos de espírito imortal, de perceber que, de certa maneira, aquilo que antes poderia preencher os objetivos da nossa vida, em termos de conquista de valores ou posições materiais, deixam de ter a importância que tinham antes. E agora, naturalmente, nós passamos a perceber e a sentir um certo nível de prazer, de realização, de completude, na medida em que nós vamos abrindo mais espaço para as questões de ordem espiritual. Então, essa abertura de espaço que nós vamos dando é o elemento definidor do início da transcendência dessas energias. Porque as energias do sexo, elas são energias principalmente criativas, nas várias áreas de atuação do espírito humano. É criativa na área reencarnatória, da geração de novos corpos físicos, é criativa na área da vivência da caridade e da assistência, é criativa na área das aberturas intuitivas para as artes, para a ciência. Tudo isso são mecanismos de utilização correta das forças sexuais. Tem um livro de André Luiz, que oportunamente aqui já fizemos referência, mas eu vou citar de novo, que tem um capítulo específico sobre sexo. É um livro No Mundo Maior. E o título mesmo do capítulo é Sexo. E é ali que André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, começa a nos levar à compreensão e ao entendimento transcendental dessas energias. Então, ali chega ao ponto de dizer a nós que, por exemplo, uma flor que brota e que se abre para o mundo, aquilo ali não deixa também de ser o resultado de um trabalho das energias primitivas na área sexual daqueles seres primários. Em verdade, tudo aquilo no qual a criatura humana, principalmente, ela intervém de forma positiva, ela está ajustando essas energias. Então, na criação de filhos,
na vivência dos valores religiosos, na entrega ao trabalho filantrópico. Tudo isso são meios eficazes de drenar e utilizar de forma positiva as energias da sexualidade. Continuando, somatizando os conflitos não digeridos, é de grave curso, que não encontram solução, exceto quando são realizadas as terapias convenientes, orientadas para o rumo dos fatores responsáveis pelos transtornos. Então aqui nós somos advertidos de que, na verdade, muitas pessoas que vivem níveis mais profundos de conflitos na área da sexualidade têm muitas doenças físicas que elas vêm a ter originadas desses conflitos. De forma sutil, essas energias que não estariam, de fato, sendo drenadas ou trabalhadas adequadamente, acabam criando, em termos de desgaste e de atrito, as aberturas para doenças de certa gravidade na criatura humana. A existência terrestre não tem a finalidade punitiva, que se acentuou por muitos séculos, em condutas perversas e infamantes por parte da divindade, que mais se apresentava como algoz, impenitente, comprazendo-se na desdita das suas criaturas do que almejando pela felicidade das mesmas. Então aqui é um ponto, nesse tema tratado no livro Despertar do Espírito, que enseja uma explicação paralela ao nosso tema. A existência terrestre não tem finalidade punitiva. Então veja, se a existência terrestre não tem finalidade positiva, e não tem, porque na medida que nós vamos conhecendo melhor o Espiritismo, as leis de Deus, nós sabemos que os objetivos da vida é o progresso, a perfeição e a felicidade. E se nós percebemos agora um maremoto de espíritos encarnados e desencarnados, vivendo angústias, conflitos e sofrimentos na área do sexo, a causa e a solução disso aí, que é inclusive a proposta que nós estamos estudando aqui, ela tem por base deixar bem certo dentro de nós de que, olha, se não é uma finalidade punitiva no mundo em que nós vivemos, então algo está errado. E profundamente errado. E o que é isso que está tão errado? É exatamente o distanciamento do homem das leis divinas na área da vivência das energias sexuais. É aí onde está o grande problema. Então, a causa verdadeira dessas neuroses, desses conflitos, dessa insatisfação e de toda a gama de sofrimento que está nessa área só tem uma causa de fato e comum: o afastamento da harmonia com as leis de Deus em relação a essas energias, as quais, para serem bem utilizadas, torna-se imperioso a existência de respeito, responsabilidade, cuidado e uma série de outros valores que têm por base maior o ensino áureo do Evangelho. Fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem, se estivéssemos no lugar do outro. Então, na medida em que as pessoas, homens ou mulheres, tentam se satisfazer sexualmente, sem levar em conta o respeito, a responsabilidade e o direito do outro,
não há como não abrir campo imenso para conflitos, sofrimentos e felicidades. É isso que está por base. Por isso é preciso termos bem aceso dentro de nós, não só em relação às questões do sexo, mas em qualquer área de atuação nossa. A finalidade, o objetivo da vida não é punitiva. Deus não nos deu a oportunidade reencarnatória em termos de sofrimento absoluto, o qual seria uma espécie de punição divina. O que tem faltado é a conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte dos religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. E aqui é onde está um grande problema. E eu diria, um dos maiores de todos. É que se os educadores religiosos e líderes de massas vivem conflitados, como é que eles poderão orientar adequadamente os outros que estariam sob sua responsabilidade? E aqui, inclusive, diz no final do texto, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. É claro que para poder dar exemplo ou orientar, se tornaria imprescindível que, primeiramente, a pessoa estivesse aplicando e vivenciando aquelas regras com ela mesma. É possível que por aí esteja a razão pela qual esse tema é tão pouco tratado nas palestras espíritas, né? Porque muitas vezes, para abordar esse tema, se a pessoa não tiver uma vida relativamente pautada em harmonia com esses valores, ela vai ter dificuldade em comunicar pela palavra orientações seguras a respeito disso. Arrebentadas as amarras da proibição, o ser humano vem tombando na permissividade, como efeito da demorada castração a que foi submetido anteriormente. Porque se é assim, normalmente a criatura humana é assim, ou é 8 ou é 88. Ou se submetia de uma forma absurda à castração e à proibição da vivência sexual por imposição da igreja e do meio social há épocas atrás. Quando se passa para os dias contemporâneos, aí a pessoa quer estabelecer a absoluta permissividade. Inclusive na área da sexualidade, ocorreu o mesmo que houve em relação ao homem, em certos vícios sociais que o homem tinha prioridade e alimentou durante muitos anos. Vejam só o que é que eu me refiro. Há um tempo atrás, o vício, por exemplo, do cigarro era de predominância do sexo masculino.
até que depois, avançando um pouco mais o período da sociedade humana, as mulheres copiaram o vício. Há um tempo atrás, a predominância maior no vício do álcool era dos homens. Hoje em dia, homens e mulheres disputam talvez meio a meio, e talvez as mulheres já estejam até ganhando dos homens. Aí veja o que é que ocorre, o mesmo com a questão da sexualidade. Há tempos atrás, a permissividade era mais do homem, mas com o surgimento da pílula e os avanços em termos sociais materialistas, a mulher começou a ser tão mais permissiva ou igual do que o homem. Hoje, as estatísticas, isso já faz algum tempo, dizem que nas grandes cidades e metrópoles, por exemplo, o percentual de mulheres e homens casados que possuem amantes fora do casamento é 50% para homens e 50% para mulheres. Imagine o avanço que está indo nessa área. Então, na verdade, se passou de uma fase de pecado e de castração para a permissividade, geradora, sem dúvida nenhuma, não só de uma série de doenças associadas à sexualidade desregrada, como também a um nível de sofrimento emotivo e social grande, porque hoje a quantidade de famílias mistas, onde marido e mulher trazem filhos de relacionamentos anteriores, é cada vez maior. E normalmente, pelo menos em grande parte disso, esteve essas questões da vivência sexual mal atendida ou mal preenchida, estabelecida em objetivos de vida puramente materiais. Hoje, a repercussão de sofrimento e de desestruturação maior que a família tem tido é exatamente estabelecida dessa origem. Pois não. Sobre o HIV, ele fala assim, né, que algumas dessas doenças é uma forma de tentar frear a humanidade nesse instinto selvagem, né, de sexo, de loucura. É porque, de certo modo, eu percebo que a fragilidade que hoje existe em relação a isso, por parte da Igreja Católica, ou até mesmo de igrejas evangélicas, é pelo fato de não trabalhar suficientemente o despertamento consciencial em termos de imortalidade. Porque passar noções de moral, de comportamento, para a vivência externa, quando a pessoa está aí todo dia sendo sabotada pelo mundo materialista,
É muito complicado. Então a gente vai ver muitas vezes, infelizmente, até situações onde um noivo e uma noiva pode, quando olha, desfaz o casamento porque um ou outro descobriu que aquele que iria ser seu cônjuge já tinha um relacionamento com outra pessoa que já estava grávida. É porque, de certo modo, hoje mais do que nunca, nós vivemos um período onde, para se vivenciar um comportamento de equilíbrio e de elevação, ou se tem uma base muito firme em termos espirituais, ou isso é puxar do tapete. Porque as intromissões do psiquismo, tanto em termos materialistas dos encarnados, quanto dos desencarnados, é muito grande. Tem aquele livro que oportunamente eu citei aqui, eu vou relembrar, é um livro muito importante, Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda. É uma das obras mais recentes de Divaldo Pereira Franco. No livro Perturbações Espirituais tem o início do livro, é a história o dirigente de uma instituição espírita que se envolve com a jovem durante um atendimento fraterno e que dali é gerado uma experiência sexual que redunda numa gravidez. E o livro começa a narrar a série de problemas que havia, que aquele dirigente da instituição era casado, tinha filhos. Então veja, qual é o problema maior? É que mesmo dentro do espiritismo, é preciso que a pessoa que está se chegando à doutrina, ela ofereça aberturas de despertamento espiritual profundas e verdadeiras, para não se envolver com esse nível de influências espirituais desastrosas que a gente tem. E aí você imagina alguém, um jovem, uma jovem na Igreja Católica. É claro que toda regra tem exceção. É claro que um jovem, uma jovem, qualquer denominação religiosa, que são espíritos maduros, mesmo temporariamente naquela religião, eles vão ter um relacionamento equilibrado, uma vida conjugal satisfatória. Mas a gente aponta dedo. Porque a grande maioria que a gente tem visto se tornam muitas vezes marido e mulher que não dura 1 ano, 2 anos o casamento. E quando olha, dá o maior problema do mundo. Isso devido indiretamente a essa infiltração do materialismo. Arrebentadas as amarras da proibição, o ser humano vem tombando na permissividade. Nós já conversamos sobre isso. Vamos aqui para o próximo slide. Pareceria que a denominada liberação sexual contribuiria para que as criaturas se realizassem mais e se encontrassem mais equilibradas emocionalmente, o que não vem ocorrendo. Isso é uma coisa taxativa e certa. E se achava que, a partir do momento em que o homem e a mulher pudessem estar tendo experiências, conhecimento e vivência antes até mesmo do casamento, isso contribuiria para que elas se realizassem mais, encontrassem mais equilíbrio emocional. Mas isso não vem acontecendo. Pelo contrário, o fato é que a geração de adolescentes e pré-adolescentes grávidas estão entrando na adolescência e se tornam pais. É um absurdo. E exatamente pelo desequilíbrio imposto pela libido na sociedade atual. E a questão toda, nós podemos aqui analisar que não é nada fácil, porque essa mídia materialista, ela não oferece as alternativas de
realização dessas energias. Muito complicado. Porque seria necessário que, desde uma pré-adolescência, o conhecimento dos objetivos verdadeiros da vida, em termos espirituais, as aberturas para a sensibilização da prática do bem, o envolvimento com os estudos, com as pesquisas, com os trabalhos de arte desde a adolescência, para que essas energias que começam a florar de forma muito forte no período da juventude não estabeleçam desequilíbrios absurdos, como normalmente tem havido. O que a gente vê é uma pressão da mídia, principalmente da mídia televisiva, abusiva nessa área. Um dia, 2 dias atrás, eu passando a vista rapidamente pela TV, no horário assim, umas 6 horas, 6h30, e mostrava alguns estudantes da escola, jovens que deveriam ter ali 13 anos de idade, 12, 13, a conversação com as outras amiguinhas, com os celulares, sobre os amiguinhos que estavam estabelecendo relacionamentos de namoro, de paquera e de certa possessividade afetiva. E eu dizendo, veja só, isso é transmitido pela mídia. Não mostra adolescentes que existem, que estão em casa estudando, que estão procurando estudar em biblioteca e escola, que vão se tornar possivelmente pessoas com papéis importantes na sociedade e que estabeleceram na idade da adolescência e da pré-adolescência esses objetivos. É mostrado na TV. É mostrado o contrário. Pois não. Aqui mesmo, na realização, um dos meus alunos de 10 anos, fazendo a tarefa, disse, professor, eu estou sofrendo tanto, também foi. É porque eu tenho uma namorada, 6 anos. E chegou uma menina nova na minha sala, e ela é muito linda, eu acho que eu estou gostando dela. Mas você tem 10 anos, eu estou sofrendo por amor. Eu fiz, E se ela não me quiser e eu acabar o namoro para minha namorada? Nem um nem outro, da professora. Aí eu disse, os pais sabem. Os pais sabem. A gente fica sofrendo por amor, 10 anos. E aí, muitas vezes, isso é repassado em novelas, em programas. E o resultado disso? Complicado. Da mesma forma que o impedimento não produziu pessoas saudáveis, a libertinagem em voga não tem conseguido harmonizá-las, favorecendo, pelo contrário, mais devastadoras condutas e vivência em clãs, grupos isolados, bem como na sociedade como um todo, que se encontra desorientada. No início, da mesma forma que o impedimento não produziu pessoas saudáveis, a libertinagem em voga não tem conseguido harmonizá-los. Então não adianta nem impedir, nem liberar de forma irresponsável. E para que a criatura humana estabeleça o caminho do meio, que sempre é o caminho mais certo, é imprescindível que os valores espirituais estejam sendo atendidos. Face esses impactos do mundo materialista. O sexo, convém-se considerar por definitivo, existe em função da vida e não está em dependência exclusiva dele. O ser humano, dessa forma, necessita do sexo, mas não deve viver em sua dependência exclusiva.
Então, o que aqui nos é proposto é que é imprescindível que a gente tenha a visão e a percepção despertada em relação às energias da sexualidade como fazendo parte do conjunto de realizações e de objetivos da vida que de maneira nenhuma pode ser colocado de forma impositiva, ditatorial. Na verdade, como aqui é colocado no final, o ser humano dessa forma necessita do sexo, mas não deve viver em sua dependência exclusiva. E a gente sabe que, infelizmente, a sociedade moderna ela tem colocado essa perspectiva de exclusividade para as questões sexuais. Pessoal, Pois não? Assim, antigamente a gente via assim, na sociedade pessoas, principalmente as mulheres, né, quando perderam seus maridos, elas tinham delas ter o medo de si várias, e depois que o marido morria, né, elas não estabeleciam mais vivência sexual com ninguém mais. Mas esses valores foram perdidos, né? Porque hoje, quando. Eu acho que a questão do valor não é a questão do perigo que o homem também fica, não é deixar, assim, o que eu acho que aí é outro fator, eu acho que é mais a carência, né? Entender que aí deixa O problema todo é o seguinte, vejam só, o problema todo não é a castração e nem a libertinagem, é a utilização das energias de forma a serem planificadoras. Então, talvez essa época que Geraldo se referia, a imposição, muitas vezes até de forma comportamental e externa, sem que de fato a pessoa estivesse habilitada espiritualmente a vivenciar aquilo, produzia um nível de tristeza ou de frustração que só a pessoa que sabia. Mas assim, existia um respeito quando a mulher perdeu o marido, né? Ou vice-versa também. Eles tinham um período de luto, né? De um ano, um tempo, né? Para poder começar a estabelecer um novo relacionamento. Hoje não, hoje tem que ter um mesmo já vai ter um. Muitas vezes é um alívio. Na Bíblia, fala que dá serviço apenas por um dia ou dois para dar satisfação à sociedade. Então, assim, porque essa questão sua, né, é uma visão talvez muito machista, né, mas que é importante, né? O outro vai porque não eu viver, né? Mesmo na separação, a pessoa separa porque tem direito. A questão é chegar no ponto de equilíbrio, que é o que ele está trazendo em todo momento. As pessoas não estão chegando no ponto de equilíbrio. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E a gente tem a liberdade sexual? Tem, mas tem que ter a responsabilidade juntamente com a espiritualidade. Isso aí é importante. É o que está faltando é chegar nesse consenso. Eu posso ter relacionamentos sexuais? Posso. Desde que eu me sinta bem, espiritualmente também seja bem trabalhado, para que não seja algo não tão sexo em tudo, mas o espírito não pode estar em tudo. Assim, é o meu ponto de vista. Porque a questão toda é essa. Veja, a questão toda é a seguinte, é que na proposta espírita e da psicologia de Joana de Ângeles, independente de estar havendo um atendimento físico, orgânico, a essas energias da sexualidade, pode estar havendo um atendimento e pode não estar havendo atendimento.
mas o espírito imortal tem que ter a consciência de plenitude independente do atendimento físico ou não dessas energias. Porque essas energias sempre estarão sendo direcionadas e movimentadas. É claro que as pessoas que estão dentro de um padrão puramente egoísta e aonde apenas objetivam as satisfações instintivas, se elas não estiverem atendendo as energias da sexualidade, elas ficam neuróticas e perturbadas. Porque elas, na verdade, não veem na vida função mais prazerosa do que essa. Mas isso, claro, como nós temos visto aqui, é um padrão de percepção bem instintivo e inferior, que normalmente, à medida que o espírito vai evoluindo, isso deixa de ter a importância que tinha antes. E a pessoa, naturalmente, ela busca valores que transcendam as questões puramente físicas. Mas para a grande maioria da humanidade, essa grande maioria vivem infelizes. Não é por outro motivo que no texto do Evangelho, voltando ao Evangelho mesmo, do Cristo, ele diz assim: vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância tem vários aspectos. Vai desde esse nível de plenitude espiritual, consciencial, onde a gente se sente muito bem, mesmo que esteja curtindo certas dificuldades e abstinências, mas ela se sente muito bem com ela, porque a vida dela não é mais uma vida puramente material. Então, é esse nível de plenitude que é a proposta do Evangelho do Cristo. Para aqueles que não estão abertas a essa proposta do Cristo, resta frustração, impedimento e morte. Porque mais adiante, para qualquer um, ponto decisivo é que o próprio corpo físico deixa de atender às necessidades fisiológicas. E nessa época, para vocês terem uma ideia, nessa época que nós estamos vivendo agora, está havendo um problema sério sobre vários aspectos, que está ligado à proliferação epidêmica dos suicídios. Oportunamente eu fui fazer uma palestra com o Milton sobre suicídio na faculdade ICES, e lá a gente tomou conhecimento, entre outros relatos, de um homem, me pareceu que pouco menos de 80 anos, que houvera se suicidado, porque fisicamente ele não se sentia mais homem. Os órgãos sexuais dele não atendiam mais o que atendia antes, e ele não aceitou isso. Para a gente ter uma ideia de como isso é imperioso. Então, a gente está em uma sociedade que causou um enaltecimento tão grande a essa área, que mais adiante as pessoas que são desestruturadas espiritualmente e emocionalmente para isso, para entrar até para a porta do suicídio, quando olha, ocorre. Ô Soares, Pois não. Me chamou muito a atenção agora que você falou o corpo físico não servir mais, sabe? E isso aí é o nosso pensamento. Se o nosso corpo, em dado momento, ele não nos tem mais serventia, imagine o corpo de uma outra pessoa. Sabe? Esse pensamento assim, se o meu corpo, braço, imagina o outro. outro. Uma hora que ele não vai me satisfazer para o que eu quero e o meu espírito vai migrar para uma outra plataforma, quanto mais o corpo físico de uma outra pessoa também. Exatamente. Ele tem as suas limitações. Assim. É verdade. É isso que me chamou a atenção, porque o amor espiritual ele se sobrepõe ao amor carnal. Verdade mesmo. Então, continuando ainda. Outras finalidades existenciais servem-lhe de objetivos, impulsionando a uma vida feliz e plena, através de ideais e metas que cada qual se impõe, tornando a função sexual completamente indispensável.
é esse ponto em que nós aqui somos chamados a trabalhar. Atendo à percepção espiritual da vida, ter objetivos e metas que se direcionam às várias áreas de intervenção nossa. A área religiosa, a área familiar, do trabalho físico, impulsionando a uma vida feliz e plena através de ideais e metas que cada qual se impõe, tornando a função sexual complementar. Vamos aqui para o último slide para hoje. A questão não está na atitude de abstinência física. Quanto se passou durante muitos séculos de abstinência física, quando se pensou durante muitos séculos, nem no abuso das atividades da pelvis, através dos movimentos libertadores, como sugerem alguns bioenergeticistas, porém um saudável direcionamento das funções com finalidade superior. Então, a questão não é de abstinência, nem do abuso, mas é de que o saudável direcionamento das funções com finalidade salutar. É claro que para os casais que vivem a experiência da geração de filhos, eles têm uma canalização dessas energias de forma a estabelecer a planificação dessas energias, mas também para aqueles outros que não estabeleceram objetivos procriativos, existe a troca e os benefícios referentes aos hormônios e aos campos energéticos que são estabelecidos durante a vivência sexual. Nesse caso, entre homem e mulher. E aí a gente já entra no lado delicado, que é o lado relativo às questões homossexuais. Mas aqui nós temos ainda um slide, que esse tema nós só iremos concluir no nosso próximo encontro. Os dias modernos, em que o sexo se transforma em motivo essencial, a existência humana tem produzido mais angustiados e insatisfeitos do que se poderia imaginar, dando margem ao surgimento de ansiosos e frustrados, que, considerando a existência como meio para alcançar orgasmos continuados, conduzem ao uso de bebidas alcoólicas e de drogas aditivas. Eis aí o grande problema, né? É porque depois, para aqueles que dispõem de certos recursos facilitadores, como posição social ou financeira, a não planificação em termos de satisfação das energias sexuais leva à busca do uso de drogas. Hoje há, em termos de desequilíbrio aberrante nessa área, as questões que inclusive, nós ainda iremos abordar em alguns slides para concluir esse tema na próxima semana, de que, de fato, é necessário, antes de tudo, a percepção e a vivência dos valores que nós aprendemos em termos espirituais, para estar relativamente equilibrado em todas as áreas que o nosso espírito atua, independente do que nós já fizemos em outras encarnações. Porque toda vez que nós reencarnamos, nós estamos na Terra para ressignificar tudo que houve no passado e ter uma vivência inédita em termos positivos e evolutivos, marcantes para a nossa atual encarnação. Vamos para a prece de encerramento do nosso estudo. Pedir para a nossa irmã Edília lá atrás ser a intermediária da prece para nós.